Hoje vamos falar sobre os banheiros. Dentro da classificação das áreas que a gente gasta mais na hora de construir ou reformar, o banheiro e a cozinha eles estão assim bem páreo a páreo na questão de revestimentos. São duas áreas molhadas, o banheiro até mais do que a cozinha, né? Tem mais contato com água, precisa ter uma impermeabilização muito maior, precisa ter materiais próprios, tem camadas, né, de revestimentos, mantas, em alguns casos, selantes. Existe uma complexidade maior na hora de pensar em um banheiro do que na hora de pensar em um quarto, por exemplo, dentro de uma casa, dentro de uma dependência. Você tem que começar pensando quem são as pessoas que vão usar este espaço. O banheiro, ele é de uma suíte. Tem até um tópico de um outro vídeo que a gente vai falar somente sobre os suítes. Ele é um banheiro para os habitantes somente da casa, porque você tem um outro lavabo, que é um outro tema que a gente vai falar em um outro vídeo. Ou você tem um banheiro que ele é comum para todos os usuários dessa casa, sejam eles visitas ou os próprios moradores. Esse banheiro, ele precisa ter um espaço maior, no caso, por exemplo, de um cadeirante, precisar de ter acesso a ele, né? Então, qual que é o tipo de revestimento que você pensa em usar? Você já pensou, por exemplo, qual que é a sensação que você quer passar para esse banheiro? Se você quer um espaço que vai te trazer mais sossego, relaxamento, com tons amadeirados e uma iluminação bem clara, uma ventilação boa, com um cheirinho gostoso na hora que você entra nele, quando você coloca alguma essência ou algum incenso para poder queimar dentro deste ambiente. Você tem que pensar em qual que é o tamanho da janela que você vai deixar, considerando que a base dessa janela, até o ponto onde ela vai ficar, o peitoril dela, né, do piso até o início da janela, você tem que considerar que a sua janela é uma janela um pouco mais alta, que vai começar ali no 1,60, no 1,80 de altura, e ela vai ter uma largura e um comprimento proporcional ao tamanho do seu ambiente. É necessário pensar no tamanho das portas, qual que é o sentido de abertura da porta, se ela é de correr ou se ela é de abertura. Qual que é o tamanho da sua pia? Você tem um gosto diferente para a pia? Por exemplo, você gosta de ter uma pia só individual para cada uma das pessoas que for usar esse banheiro, no caso, por exemplo, de uma suíte? É uma pia só para o homem, uma pia só para a mulher, uma pia para o casal? Bacia sanitária, vai ter uma ducha higiênica, vai ter uma segunda bacia, vai ter 2 chuveiros, vai ter um único chuveiro, vai ter um nicho na parede ou não? Se o seu banheiro for pequeno, o ideal é você fazer um nicho, porque aí você não ocupa a sua área útil na hora de colocar os produtos expostos para você usar na hora do banho, um shampoo, um condicionador, um creme. Se você tem isso dentro da parede, você evita acidentes, então é muito importante pensar nesses pontos. O seu banheiro, ele é um banheiro diferentão, que tem uma banheira onde você vai relaxar, uma ducha de cada lado, uma pia grande, comprida, que vai ter 2 bojos ou um bojo com 2 torneiras. Leva isso tudo em consideração. Você vai reformar ou você vai construir? Qual que são essas alturas? Qual que é os comprimentos? Como que é o seu espaço de circulação dentro do banheiro? O ideal é que você coloque, em questão de economia, todos os pontos hidráulicos em uma parede, não separado, por exemplo, a bacia sanitária de um lado e o chuveiro do outro. São pontos importantes na hora de economizar com a parte de canalização da sua água. Um outro ponto que eu sempre comento muito com os clientes é a questão dos ralos, principalmente na questão de apartamento, onde você precisa de uma ventilação cruzada, de um lado tá a sala e do outro a bacia sanitária, que é o seu banheiro, né? Você deixa essa porta aberta para poder circular o ar entre uma janela e outra. Nessa questão do ralo, se você tem um ralo de frente para a porta e esse ralo ele não é um ralo invisível, tudo que tiver nele, se você não manter ele limpinho
todos os dias, pode acumular alguma sujeira, fio de cabelo, né, que pode cair no ralo e acumular ali. É feio você chegar na sala e ficar olhando um ralo. Tem a questão do Feng Shui também. A questão do Feng Shui é uma cultura milenar, né, que vai falar que o ralo ele rouba a energia daquele ambiente, daquela casa, das pessoas que ocupam esse ambiente. Então é importante considerar isso também. Ralo sempre fechado, de preferência eu gosto de indicar o ralo invisível. Com as caídas, tem que manter as caídas de pelo menos ali de 3% para o sentido do ralo, para você não ter que ficar passando rodo no banheiro inteiro o tempo todo, porque a caída natural da água para o sentido do ralo, ela não existe. Então na hora que você for contratar um pedreiro, é importante conferir isso, frisar com ele, vai lá, vai com uma bolinha de gude, coloca lá, ou uma esfera, uma caneta, alguma coisa que vai te possibilitar enxergar se tem essa caída ou não para o sentido do ralo. Mas sempre pontua antes de instalar para você não perder material também. Veja bem bastante as vedações, vê se todas as juntas de dilatação entre uma peça e outra do revestimento estão com a massa acrílica, né? Se está rejuntado, se seu box, seja ele fixo ou articulado, se ele está bem vedado, se tem silicone o suficiente nessa peça que vai ajudar a reter a água e não passar para a parte seca do seu banheiro. É importante também pensar nos espelhos, as quinas, né? Se você for colocar um espelho de quina, ele vai ficar duplicando a imagem, costuma ser um pouco incômodo isso. Se é um banheiro, por exemplo, de apartamento e o espacinho é bem curtinho entre a bacia sanitária e a parede, você tem que pensar que na hora que você estiver sentado, dependendo do apartamento, você pode bater a cabeça, porque você escolheu uma bacia sanitária com uma caixa acoplada, ao invés de colocar com a água direta. Se a bacia sanitária ela é um pouco menor quando ela tem a descarga na parede, e quando tem a caixa acoplada ela fica um pouco para frente. Então você tem que pensar nessa circulação também, se você não vai bater a cabeça na hora que você sentar no sanitário, ou vai ter que sentar de lado para poder fazer suas necessidades, porque você colocou uma bacia sanitária muito grande. Isso é importante pensar também. Fica atento à iluminação. Eu geralmente em banheiro eu gosto de indicar a iluminação indireta, onde você vai fazer uma sanca ou vai colocar de baixo para cima do seu espelho, né, para bater no teto e refletir dentro do seu banheiro, sem aquela luz cega dentro do box e do sanitário, aquela luz central que vai criar várias sombras, várias camadas que são indesejadas. Se você vai criar camadas de iluminação, que seja uma coisa agradável, que seja algo que vai te ajudar a relaxar nesse momento tão íntimo que é a hora em que você vai para o seu banheiro para poder fazer suas necessidades e para você tomar um banho depois daquele dia cansativo de trabalho. Pensa nisso. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente responde. E se você quer contratar uma consultoria, você pode entrar em contato que a gente agenda para você. Os atendimentos são de até 2 horas e a gente te entrega um memorial descritivo com tudo que a gente conversou, os pontos principais na escolha de revestimentos, iluminações, como que vai ser a disposição dessas peças de revestimento dentro do seu banheiro, como que vai ser, por exemplo, a questão de um mobiliário, um espelho, e a gente vai trabalhar isso tudo com você, tudo bem? Se inscreve no canal, deixa seu joinha se você gostou e compartilha com um amigo que também está passando pelo processo de reforma ou que vai construir ou comprar uma casa e que precisa prestar atenção nestes pontos na hora de escolher, tá bom? Tchau!